Olá, amigos do Meliponário Doce Paraíso! Hoje uma manhã de inverno na região sul do país. Município de Colombo, região de entorno a Curitiba. Vamos falar um pouquinho sobre alguns cuidados que são necessários para a criação das abelhas nativas sem ferrão no inverno, quando as árvores diminuem a florada. Infelizmente, as nossas florestas, já não contêm mais toda a diversidade das espécies de árvores, arbustos, cipós. Por isso, existe um escasseamento de recursos florais no inverno. O meliponicultor, portanto, precisa ter alguns cuidados especiais, visto que o nosso ambiente está bastante alterado. Vamos falar sobre isso. Algumas espécies de abelhas nativas têm dispositivos naturais para se preparar para o inverno. É o caso, por exemplo, de algumas plebeias, as mirins, que entram no estágio de diapausa. Diapausa reprodutiva, quando a abelha rainha cessa a atividade de posturas, toda a colônia diminui o seu estágio metabólico, então fica no estágio de letargia, lentidão e, por consequência, amplia a vida das abelhas para elas passarem o inverno, e toda a atividade retoma quando o inverno mais rigoroso cessa. Então esse é um dispositivo natural que as abelhas utilizam em momentos de escassez de recurso alimentar e também maior frio. Mas nem todas, algumas abelhas não entram na diapausa, como é o caso da guaraipo, e algumas abelhas podem ou não entrar na diapausa. Então, por exemplo, as manduris, mandaçaias, quando tem a continuidade de recursos alimentares, não entram em diapausa. A bugia, a guaraipo, nunca entra em diapausa. Então, qual que é o nosso manejo em especial para cuidar dessas abelhas, que não entram em diapausa, como é o caso dessa abelhinha, a bugia, uruçu amarela ou Melipona monduri. Então requer um cuidado especial, principalmente no inverno, quando ela precisa de uma complementação de alimento, porque pode ocorrer do entorno onde está essa colônia não conter a alimentação necessária, principalmente alimentação energética, para ela se sustentar durante o inverno. É necessário destacar também que essas abelhas de maior porte consomem mais alimento e também elas fazem o controle térmico dentro da sua colônia. Fazendo o controle térmico dentro da colônia, no bater das asas, elas gastam muita energia. Então, por isso, no inverno, elas precisam de mais alimento. Então, é necessário que o meliponicultor esteja atento, principalmente no inverno, para conferir o estoque de alimento energético que as abelhas têm, principalmente na melgueira. Então você abre a melgueira, olha, aqui tem vários potes de alimento abertos. Quer dizer o quê? Que elas estão consumindo seu alimento, está consumindo mais do que está reservando. Olha só, muitos potes abertos. Tem alguns potinhos fechados ainda? Tem, tal como esse daqui. Embaixo lá temos outro, um outro aqui, Então, mas muitos, se a gente fosse fazer a contagem, tem um número muito superior de potes abertos do que o fechado. Nesse caso, então, recomenda-se o tratamento artificial com xarope à base de água e açúcar. Nós usamos açúcar cristal e demerara, ou demerara. Eu vou futuramente fazer um vídeo mostrando quando a gente estiver preparando uma receita aqui para vocês aprenderem um pouco mais. Mas nesse caso aqui eu já estou com o xarope pronto e vou fazer um tratamento para essa colônia. Vamos dar uma olhadinha nessa melgueira, olha, 5 minutinhos após
Colocamos então o tratamento para as abelhinhas e olha só, elas, é importante colocar uns palitinhos, ó, tá vendo que tem uma ali que está se afogando, ela se agarra no palitinho, ó, consegue sair, então é importante colocar esses palitinhos para as abelhas conseguirem se firmarem e não se afogarem dentro do caldo, porque é muito comum, ó, elas se afogam se não tiver no que se sustentar, um apoio. Então os palitinhos é uma medida importante para colocar. Olha aqui outra se afogando, vamos colocar aqui um palitinho, ó, rapidinho, ela consegue sair do caldo. Então é muito comum as pessoas colocarem às vezes por desconhecimento, o alimento num pote sem um suporte e elas acabam se afogando. E aí, ao invés de ajudar, você atrapalha as abelhinhas, né? Então é importante também esse cuidado com as abelhinhas. Então vamos fechar essa caixa aqui. Outra colônia. Olha, cabe destacar que algumas pessoas já me perguntaram assim: olha, mas eu quero abelha para produção de mel, posso fazer esse tratamento? Acontece que no inverno, se faltar alimentação, o adequado é você fazer alimentação complementar. Mas se você quer na estação da primavera e do verão retirar o mel para seu consumo, o que você pode fazer é, finalizando o inverno, fazer esgotamento de todos os potes de alimento das abelhas e a partir de então elas vão se alimentar da florada e aí se terá mel silvestre, né? Então, mesmo para quem usa para mel, às vezes faz a complementação alimentar no período, sobretudo do outono e inverno, aqui na nossa região que é muito fria, para as abelhinhas conseguirem passar adequadamente de maneira confortável essa época difícil. Amigos, dando continuidade, vamos mostrar aqui um pouquinho desse outro meliponário nosso, onde temos mandaçaias, manduris, né? Então cabe destacar que apesar de nós termos aqui no meliponário Doce Paraíso uma grande área com vegetação, com reserva legal, atuamos na preservação das árvores, né? Vários vizinhos têm com a nossa vizinhança suas reservas legais averbadas, então resulta numa área grande com floresta. Ainda assim, como nós somos criadores das abelhas nativas, temos muitas colônias de abelha, necessitamos também fazer a complementação plantando outras flores. É muito importante para o meliponicultor fazer isso, plantar outras flores que complementem a alimentação das suas abelhas. Olha aqui, por exemplo, vou fazer a filmagem de uma bugia que chegou aqui. Olha que presente para nós, ó. Uma bugia que veio aqui forragear a flor do cosmos, olha só, mostrando para nós que é importante oferecer uma complementação de flores, mesmo que você tenha florestas no seu entorno. Então, as flores, aqui nós temos um pomar sendo formado nessa área. Então, é importante o meliponicultor também ser um plantador de flores, além de um protetor das florestas. Mas mesmo assim, como nossas florestas estão muito alteradas, né? Nossos ancestrais alteraram muito, fizeram corte seletivo. Então, ainda assim, a gente percebe que é necessário, muitas vezes, uma alimentação complementar. Eu vou mostrar aqui as mandaçaias como elas estão nessa época, ou pelo menos algumas colônias. Algumas colônias sentem mais, algumas colônias são menos suscetíveis a essas alterações. Não é o caso de todas as colônias que precisam dessa complementação. Por isso é importante o meliponicultor estar sempre atento. Olha só, eu fui abrindo algumas colônias e detectei essa daqui, ó. Ela ainda tem alguns estoques, ó, alguns estoques de mel, ali alguns potinhos, mas ó, esse pote tá aberto, esse pote tá aberto, esse outro tá aberto, aqui tem um fechado. Aqui tem um aberto, 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 aberto. Vários potes que ela necessitou abrir para fazer o consumo dessa alimentação, porque estava muito frio, chuvoso. Então o que nós fazemos? Tem aqui um alimentadorzinho aqui dentro, colocamos o alimento complementar para que a colônia se fortaleça para essa passagem do inverno, porque nós queremos que ela passe bem no inverno. E também no caso das mandaçaias, manduris, quando você faz alimentação complementar no inverno, muitas vezes elas não entram em diapausa reprodutiva. A mandaçaia, se alimentada, não entra
em diapausa reprodutiva. Ela só entra em diapausa reprodutiva num dispositivo natural de autopreservação, para que o enxame não passe fome. Então a rainha diminui a atividade de postura para diminuir a família no inverno. Portanto, amigos meliponicultores, vou destacar mais uma vez esse alerta. Fiquem atentos nesse período de inverno para verificar se as suas abelhas têm alimentação. Caso esteja faltando, façam alimentação complementar, que é muito simples, à base de água e açúcar, um xarope muito fácil de ser feito em casa. E quando deve ser feita essas revisões? As revisões devem ser periódicas, uma vez por semana, dá uma olhadinha na caixa. E no caso de precisar de tratamento, o tratamento pode ser feito de 1 a 2 vezes por semana com esse xarope, que livrará suas abelhas do risco que se expõe à mortandade por falta de comida. Exatamente, há relatos de meliponicultores que perderam uma colônia inteira das suas amadas, estimadas abelhinhas por falta de alimentação, pois elas não têm alimento e acabam morrendo. Vou mostrar para vocês que as mandaçaias bem alimentadinhas não entram em diapausa. Olha aqui, célula verde. Ou seja, a rainha se escondeu aqui, né? Mas ela estava fazendo postura aqui na porção superior. Uma caixa grande, né? Mas ó, bastante alimento nas paredes dessa caixa baú. A gente faz uma alimentaçãozinha complementar para que a abelha entenda que tem alimento disponível e não precisa diminuir a família. Aí elas não precisam fazer esse controle para diminuir a natalidade dentro da colônia e reduzir a população. Então continuam populosas, fazem posturas e atravessam bem o inverno com a complementação alimentar, principalmente de alimento energético. O interessante, amigos, que nós temos percebido é que a guaraipo, ao contrário da mandaçaia e da bugia, ela consome pouco dos seus recursos. Então a gente abre a caixa, olha, muitos potes com bastante alimentação. Olha aqui, ó, bastante abelhinha nova. A rainha estava aqui por cima agora há pouco, acabou se escondendo. Abelhas novas ali. Vou mostrar aqui, já que abrimos mesmo, né? Vou mostrar aqui com mais detalhe a colônia. A rainha deve estar aqui por cima, que eu vi agora ali, ela ali. A rainha, abelhinhas jovens, bebezinhas, bastante postura, disco em cima, olha aqui, mais bebezinhas. Ou seja, a guaraipo sente muito menos o inverno. Ainda assim, é necessário cautela com essa abelha. Portanto, a mensagem que deixamos nesse vídeo, nessa publicação, nesse conteúdo é de que é necessário cautela e cuidar das abelhinhas no inverno, pois a falta de alimentação, principalmente energética, pode levar à mortandade de toda a colônia. Uma colônia bem alimentada, com alimentação energética, alimentação proteica, advinda do pólen, favorece o desenvolvimento da colônia. A rainha mantém o nível de postura e continua tendo uma colônia bastante populosa. Espero que tenham gostado do conteúdo, espero que tenha contribuído com vocês. Se gostaram, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal para se manter atualizado nas futuras publicações. Um grande abraço a todos!